Seguinte é esse, pessoal, caso Narbondo, de 1976. É o caso pautado para o próximo dia 15 de abril, na Corte Especial do STJ, que será então palco de um julgamento bastante raro. É o caso desse Pedro Antônio Mato Narbondo, que podia ser mais um pedido de reconhecimento de sentença penal estrangeira. Já tivemos outros, como o caso Robinho. Contudo, esse caso tem uma particularidade. Ele vem quase meio século depois dos fatos. Foi em 76. E agora os 15 ministros mais antigos do STJ têm diante de si um pedaço da Operação Condor. Trata-se do objeto da HDE 8001. A sentença a ser homologada é italiana. Os fatos ocorreram na Argentina. O réu é uruguaio, o réu condenado é uruguaio e é também brasileiro nato. Nós estamos diante de um mosaico jurisdicional, pelo menos 3 países envolvidos nessa discussão. Porque em junho de 76, 4 cidadãos italianos foram sequestrados, torturados e mortos num centro da repressão da ditadura militar argentina em Buenos Aires. Portanto, o pano de fundo desse caso é a engrenagem transnacional de persecução que uniu os regimes autoritários do Cone Sul e ganhou o nome de Operação Condor. Operou em todos os países aqui da região. Foi um mecanismo de cooperação internacional militar. Narbondo foi uma das peças desse tabuleiro macabro e sangrento. E a Argentina não o processou, o Uruguai o procura, o Brasil não se interessou pela causa, mas décadas depois a Itália o julgou e o condenou, e Narbondo foi sentenciado à prisão perpétua. Agora o Brasil entra em palco, e aí se busca na nossa jurisdição o reconhecimento dessa sentença para que produza efeitos aqui no Brasil. Vocês sabem que a extradição é incabível porque o sentenciado é brasileiro nato. O que é que se faz? Busca-se uma transferência de execução penal conforme a lei de imigração. O caso Narbondo vai colocar diante do STJ em tensão vários princípios, como a soberania penal brasileira, a vedação da extradição de brasileiro nato, a imprescritibilidade ou não de crimes contra a humanidade. Afinal, como você sabe, esses crimes são crimes de jus cogens e ius cogens, e também estamos diante de uma discussão sobre a compatibilidade da pena de prisão perpétua com a legislação brasileira. Esse é um tópico à parte, de mais fácil solução. O que é que a Justiça de Milão fez? Condenou com base no princípio da nacionalidade das vítimas italianas. E o Brasil agora é chamado a reconhecer sua jurisdição ampliada por extensão para que aqui se dê a execução da pena como resultado de um aut dedere aut iudicare. Nós não o extraditamos, não o julgamos, mas podemos reconhecer a pena que foi aplicada a ele pela Justiça de Milão. Narbondo tem hoje 85 anos. Os fatos têm 50, meio século. As vítimas não estão mais na memória de ninguém, salvo nos pensamentos dos seus familiares. E vocês sabem que a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que graves violações de direitos humanos não podem ser soterradas, não podem ser esquecidas por leis de anistia, leis de prescrição ou por conveniência política. E, obviamente, como eu disse no início, é preciso comparar o caso com o de Robinho. Isso é inevitável. Ali a gente tinha uma execução de uma pena, também italiana, por um crime comum, numa lógica cooperativa mais consolidada, um crime de estupro, mais fácil de lidar com o assunto. Aqui nós temos o quê? Um crime de direito internacional, submetido à jurisdição extraterritorial italiana, pelo princípio da nacionalidade passiva das vítimas, que eram italianas nascidas na Argentina. O STJ então decidirá sobre o status dos crimes da Operação Condor no Brasil e sobre o papel do judiciário brasileiro na reconstrução da memória desse grave período transnacional. Está em jogo aqui uma ideia de direito penal brasileiro para o século XXI, que se deve inspirar na principiologia de Peter Heberle, como nós a vemos no artigo 4º da Constituição, que não se amarra mais como uma âncora às categorias soberanistas do século XIX, de proteção, de xenofobia. E este será um julgamento importante para 3 países, e um julgamento, como eu disse, de dimensão histórica. Certos crimes não pertencem ao passado, alguns crimes se projetam para o futuro, pertencem à consciência ética da humanidade. Este é um caso em que a consciência ética da humanidade é chamada a intervir, e é por isso que esperamos que o tempo não absolva Narbondo e que o STJ revigore a memória das 4 vítimas de 1976.